Fala, gente querida, tudo bem com vocês? Você já me conhece, eu sou o professor Rodrigo Pensador e hoje, no dia 25 de março de 2020, vamos fazer uma análise filosófica, política e econômica e sociológica também do pronunciamento do então presidente Jair Messias Bolsonaro na noite do dia 24 de março. O que está por trás do discurso de Bolsonaro? Por que ele vem mudando o discurso, mas agora parece que ganhou um tom mais forte no sentido de acreditar que essa pandemia não é tão grave assim? O que está por trás desse discurso? A gente tem que entender, nós da filosofia, a gente compreende além do óbvio. Então, o que nos está dado? O discurso do Bolsonaro foi muito claro no sentido de dizer que apenas 10% da população poderia sofrer, ou seja, pessoas com mais de 60 anos. Gente, se eu pegar como verdade a afirmação dele, sem questionar, porque é altamente questionável, a gente já vai entender que 10%, né, que atingiria então as pessoas de 60 anos ou mais, só em São Paulo são quase 7 milhões de pessoas. Só em São Paulo. Então, em termos de número, já é algo, assim, estrondoso a devastação epidêmica, pandêmica que essa doença pode causar se a gente não tomar as medidas cabíveis. 157 países no mundo se posicionam favorável ao controle da doença, mantendo as pessoas reclusas em casa e no isolamento social. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, acredita e vem sempre a público dizendo que nós devemos manter o afastamento social. Médicos e enfermeiros, os cientistas, as pessoas que entendem, que são técnicos, especialistas na área da saúde, vêm dizendo que não é uma gripezinha qualquer, que não é uma histeria coletiva. Se o mundo inteiro está dizendo isso, por que Bolsonaro se posiciona contrário a isso? O que está por trás? A filosofia está para desnudar a realidade, para mascarar a realidade. Nós temos que superar o mundo de Matrix. Nós temos que compreender o mundo real. O mundo virtual é o mundo que aparece na televisão, num pronunciamento oficial de um presidente. Esse pronunciamento foi feito num gabinete, nomeado como gabinete do ódio, foi criado, manipulado para agradar a quem? Nós sabemos que vivemos numa sociedade pautada em classe, existem os ricos e existem os pobres. Existem aqueles que dominam o sistema e têm privilégios, e existem aqueles que são trabalhadores, que têm que sujeitar a vender sua força produtiva para não passar fome. A quem o governo Bolsonaro deve agradar? E por isso que falar de pandemia é falar de política, porque sem entender a compreensão política, a linha ideológica, seja de direita ou de esquerda, a gente não consegue sair disso. Então a fala do Bolsonaro está para agradar a elite empresarial, as grandes corporações, os bancos, os grandes acionistas e o capital financeiro. Por quê? Porque tempo para o capitalismo é dinheiro. Tempo parado, tempo de pandemia, é tempo não produzido, é tempo de prejuízo econômico. Para eles, o que importa é o lucro. O raciocínio é matemático, é lucro e custo. Temos que diminuir o custo e aumentar o lucro. A lógica é perversa do sistema capitalista. O dinheiro vale muito mais do que a vida. E essas falas vocês podem comprovar com os vídeos do dono do Madeiro, do Roberto Justus, do dono da Van, entre outros, que
Por enquanto não se posicionaram, mas têm a mesma opinião. E no momento de crise, quem cala, consente. Quem parece estar neutro, não está neutro. Está do lado do opressor. Está do lado daquele que oprime. E o que eu quero mostrar para vocês? É claro que a economia vai ser afetada, sem sombra de dúvida. Não tem como desvincular a economia da saúde. Mas o que é prioridade? Emprego ou saúde? Você não consegue trabalhar se você não tem saúde, se você não tem vida. Para você garantir a tua vida, que é a base para você poder trabalhar, você precisa de saúde. Então é lógico que num governo que se diz cristão, a vida está sobre todas as coisas, sobre todos os valores. Quando Cristo fala, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, ele não está dizendo de saúde? Onde está o espírito cristão, o Deus sobre tudo? Nesse discurso de Bolsonaro, eu pergunto, o sistema capitalista ele não é cristão. Ele é anti-humano, ele é predador. Mas não esqueçam, quando a gente adere a esse discurso da elite econômica, daqueles que dominam o sistema, de que nós temos que trabalhar nesse momento de crise, saibam que esse discurso está alinhado ao discurso do grande capital. Por quê? Porque se a gente não trabalhar, eles não lucram. Só que saibam, se você morrer, eles vão contratar outro. Você é uma peça de reposição. Eu sou uma peça de reposição. Agora, quando eles caem, eles têm Albert Einstein. Eles podem comprar um respirador mecânico. Você pode? Eu posso. Deu para entender? O que vale a nossa vida para o sistema? Não vale nada. Aí você vai perguntar assim, professor, mas eu sou autônomo. O meu patrão não vai pagar meu salário. Aí eu te pergunto, cadê aqueles que defendem o Estado mínimo, o neoliberalismo? Não são as empresas que são eficientes? Cadê as empresas para fazer um mutirão, para fazer com que o Estado, a sociedade em geral, supere essa crise de saúde, que também vai se transformar, e já está se transformando numa crise econômica também? Na realidade, estamos intensificando numa crise econômica, porque já desde o ano passado, desde 2014, 2015, já estávamos atravessando uma crise, que com as reformas trabalhistas, com a reforma da Previdência, entramos mais profundamente nela, e agora com essa pandemia e com essa inabilidade do governo, com essa incapacidade técnica, estamos aprofundando cada vez mais dentro dessa crise. Cadê o Estado, né, neoliberal para fazer com que a gente supere essa crise? É até uma contradição, né, para os neoliberais falar em Estado neoliberal. Mas o Estado tem um papel importante para eles. Qual é o papel importante nesse sentido? É agora que para eles o Estado deve entrar para intervir, para beneficiar a grande elite. E é por isso que o discurso do Bolsonaro é importante para a elite. Por quê? Porque eles não querem mais custos, eles não querem mais perdas econômicas. Não interessa que vidas serão ceifadas. Por quê? Porque eles têm bons médicos, eles podem ser curados em UTIs privadas. E o pobre? E o trabalhador fica à míngua. Aí você vai falar assim, professor, mas eu preciso trabalhar porque eu não tenho renda, eu sou autônomo. Quem vai pagar meu boleto? Dá para entender? O que você está exigindo aí? Você está exigindo uma nova forma de organização política. Está entendendo que o Bolsonaro, com a sua linha da extrema-direita, não tem capacidade e não vai dar uma solução para isso. Se você quer um Estado que atenda os anseios da sociedade, somente partidos de esquerda irão garantir para você, e quando eu digo esquerda, eu não estou falando do PT. O PT não é um partido de esquerda. Eu não estou dizendo que ele não vai, que ele não tem ideias para resolver isso. Hoje o PT propõe uma renda mínima cidadã que seja universal. Países da Europa, como alguns países nórdicos, já existe isso. Então, em um momento de crise, o Estado entra com uma contrapartida para evitar esse caos econômico. Então é isso que a gente está falando. Um Estado que olhe para o trabalhador, que olhe para o pobre, é um Estado que tem um viés ideológico. Não tem como dizer que não existe ideologia. Tudo é ideologia. O meu discurso não é neutro. Ou ele vai estar para defender a direita, para defender a grande elite
econômica, as grandes corporações, as grandes empresas, os grandes bancos, e muitas vezes contrário à vida, ou meu discurso vai estar alinhado para defender a vida e o trabalho daqueles que mais contribuem para o país, que são os trabalhadores. Então, é muito importante você entender que nesse momento nós deveríamos ter um posicionamento mais firme do governo, mas ele tem um compromisso com a elite. Então ele vai priorizar o trabalho do que a saúde. Se nós tivéssemos um governo de esquerda verdadeiramente, porque existem as falsas esquerdas, nós teríamos o quê? Uma prioridade em políticas públicas de cunho social. Nós teríamos, com certeza, uma tributação em relação às heranças, tributação em relação às grandes fortunas, tributação em relação a lucros e dividendos, que gerariam bilhões de reais, que poderiam custear o aumento do leito no SUS, que poderia subsidiar rendas cidadãs mínimas, universal, para atender nesse momento de crise as pessoas que mais precisam. Então, aqueles que defendem a esquerda vão fazer com que quem pague pela crise seja os mais ricos. Nada mais justo. Quem que trabalha no país não é o trabalhador? É o trabalhador que gera riqueza. Mas a concentração da riqueza fica com uma certa parcela da sociedade, que é o empresariado brasileiro. No momento de bonança, eles acumulam riquezas. No momento de crise, como no momento de pandemia, eles querem socializar os custos. Eles não querem socializar o lucro. Então, é muito importante a gente entender que nós estamos sofrendo também efeitos do nosso voto. Quando a gente vota errado, as consequências perduram durante 4 anos. O nosso voto não tem preço, ele tem consequência. Nós estamos pagando isso. Seja o voto de vereador, de governador, de presidente, seja o voto no legislativo, como inúmeros cargos aí que vai desde vereador até senador. Então é muito importante a gente entender quem eu sou. Eu sou trabalhador. Quem vai defender o trabalhador? É o partido do patrão? Aquele que eu vou votar é financiado pela elite empresarial? É claro que ele não vai me defender. Não esqueçam, esse governo tem um compromisso com as elites. Toda a destituição dos direitos com a reforma da CLT, com a reforma trabalhista, veio para tirar direitos, veio para flexibilizar as leis trabalhistas para defender a expansão do capital, para aumentar os lucros do patrão, para aumentar o lucro dos bancos. A reforma da Previdência, quem vai pagar com isso? Quem ganha de 1 a 2 salários mínimos. Isso que o Bolsonaro está fazendo, ele quer eximir a responsabilidade dele e transferir para os governadores e prefeitos. É mais fácil você dizer que vamos voltar a trabalhar amanhã do que aumentar os leitos, investir no SUS. Deu para entender? A gente está precisando agora de saúde. Está precisando o quê? De educação para investir em pesquisa, em ciência e tecnologia para descobrir a cura do coronavírus. Nós precisamos de fortalecer o Estado. E a direita não está conseguindo fazer isso. Não é com privatização, não é com o sucateamento do SUS, não é com a privatização das universidades que a gente vai conseguir isso. Nós temos que revogar a lei que prevê o congelamento dos gastos públicos durante 20 anos. Isso é um retrocesso. Os royalties do pré-sal estão servindo para enriquecer aqueles que investem na Bolsa de Valores. Eles não estão preocupados com a qualidade da nossa saúde pública, da nossa educação pública. Por isso que os royalties do pré-sal não é público. Porque isso não dá lucro para quem investe. Por isso que eles querem privatizar. Porque acreditam que o Estado é um bancão de negócios. Só que quando eles pensam no interesse individual, falta para aquele que mais precisa. Você, meu amigo, minha amiga, autônomo. Se você agora está angustiado, angustiada, que tem que voltar a trabalhar, porque não sabe como vai colocar o pão amanhã, é porque você está clamando pelo Estado. E se o Estado não chega até você, é porque o governo de extrema direita não te atende, não te vê com olhares humanos. É isso que nós precisamos, de partidos que têm olhares humanos. E a direita não vai conseguir resolver isso, porque eles têm um compromisso
com o alto empresariado, com aqueles que financiaram as suas campanhas. Veja quais são os partidos que não aceitam doação de campanha. Quem já veio de um movimento social de luta pelas causas sociais. Vejam a história dos candidatos de vocês. Vejam quem apoia esses candidatos que você diz acreditar, defender. Tá bom? E que a gente não se engane nas próximas eleições. Espero que vocês tenham entendido a reflexão de hoje. Um forte abraço. Mantenham sim em isolamento. É muito importante. Lave bem as mãos. Essa crise vai passar, mas se a gente não aprender a votar e não ter consciência, a gente não vai mudar a nossa realidade. Então, mesmo separados, estamos sempre juntos. Um forte abraço do professor Rodrigo Pensador.